frente de sala. Olá, eu sou a Susana Araújo e este é o Frente de Sala, o podcast da Agenda Cultural de Lisboa. Neste episódio falamos com Lídia Jorge sobre Misericórdia, a história que a mãe da escritora lhe pediu que escrevesse na última vez que se viram. Entramos nas páginas do novo livro e acabamos a falar de literatura e do que é ser escritora. Como sempre, terminamos com algumas sugestões culturais para os próximos dias. Lídia Jorge falou pela última vez com a mãe a 8 de março de 2020. Nesse dia, Maria dos Remédios voltou a pedir-lhe para escrever um livro chamado Misericórdia. Não sabia o que iria acontecer e, portanto, nunca lhe perguntei o que é que ela propriamente queria. Ela dizia, conta-me uma história sobre isto, conta-me uma história sobre isto. E eu perguntava, mas para quê? Para falar da compaixão que se deve ter uns pelos outros e do entendimento que devemos ter uns pelos outros nesta altura da vida. Quando ela faleceu, eu fiquei, digamos, com esse... Porque foi a última vez que eu estive com ela, acabou por ser, ela voltou outra vez a pedir-me. Portanto, depois, como tudo aconteceu, que passados 40 dias ela faleceu de Covid e eu nunca mais a vi, eu fiquei, digamos, com esse repto tão importante que eu não podia de modo nenhum não deixar de escrever. A obra chegou agora às livrarias. Nas páginas de Misericórdia, Lídia Jorge escreve o diário do último ano de vida da mãe e procura surpreender os leitores com o fulgor da vida dentro de um espaço concentracionário de um lar. Onde as pessoas, de facto, continuam a ter tudo aquilo que qualquer pessoa tem na vida e que nós pensamos que não, mas que não é verdade. As pessoas continuam a ter desejos, continuam a ter partilhas, fazem clubes entre si, as pessoas amam-se, as pessoas fazem novas amizades, novos clubes, como se fossem crianças, voltam a reviver. E essa vida, portanto, isso eu quis surpreender esse mundo fulgurante que existe e que as pessoas, que quem não está no meio, não se percebe. E porque a memória da mãe abarca várias cambiantes da vida, este não é um livro triste. Misericórdia é uma obra sustentada por uma mulher habitada pelo desejo de viver. Nunca desiste da sabedoria, nunca desiste da aprendizagem. Até ao fim ela luta contra aquilo que não entende, ela questiona-se até ao fim da vida. E isso, portanto, é um sinal de vitalidade tão grande que eu acho que, no fundo, apesar de ter aspectos, este livro, enfim, melancólicos, eu costumo dizer que é um livro para ser lido por veteranos de guerra, mas ele tem a mensagem, não é uma mensagem de tristeza, penso que é uma outra coisa. Aliás, na literatura não há tristeza. Na literatura só há ou boa literatura ou má literatura. Num registro ora biográfico, ora ficcionado, a escrita é de Lídia Jorge, mas o pensamento, as convicções, as questões e o entendimento sobre a vida são inteiramente da mãe. É ela quem habita dentro do livro. A princípio eu tive dificuldade porque nós fazemos ficção precisamente para não nos mostrarmos, para não dizermos eu. E este livro estava muito próximo da minha própria experiência. Porém, eu resolvi que tudo seria na voz dela e quando eu ou os familiares aparecem, todos nós somos apenas pretextos para que ela diga aquilo que ela é, aquilo como ela via a vida, como ela entendia o futuro, porque ela era uma pessoa movida pela ideia de futuro. E depois, à medida que ia escrevendo, ia tendo uma ideia, como é dizer, uma ideia de triunfo. Uma ideia de triunfo não é uma de triunfo, como é dizer, exterior, é um triunfo interior, uma espécie de fulguração interior, porque tive a ideia de que ia ao encontro, de que não traía, de que era verdade o que estava a dizer, de que ia responder àquilo que era o repto dela. Não sendo uma obra autobiográfica, há em Misericórdia momentos de ligação com a realidade. São os reflexos naturais de uma relação entre mãe e filha, que Lídia Jorge quis introduzir na obra.
ela era uma mulher com uma grande força de vontade, com um temperamento muito diferente do meu, e por isso ela questionava muito sobre o que eu estava a fazer e não concordava comigo muitas vezes. Ela criticava, achava que eu não escrevia bem os finais e que o facto de não ser uma escritora popular, uma escritora muito lida, era porque eu não escreveria bem os finais. Ela queria que eu escrevesse como ela entendia, não é? Isso é de um encanto enorme, não é? É um encanto enorme. E eu achei que deveria colocar esses aspectos, não é? Mas não é para se perceber nada de mim, é para se perceber que uma figura pode ser assim. Portanto, foi para fazer uma homenagem não só a ela, mas uma homenagem às pessoas que são como ela, aquelas que têm uma espécie de vitalidade que não acaba, e que vivem a vida como se ela fosse eterna até ao último momento. A partir de uma situação particular, a autora acaba por abordar a realidade dos lares de idosos no nosso país. Embora de forma involuntária, Lídia Jorge espera contribuir para uma percepção mais correta daquilo que se passa no interior destas instituições. Aparecem também aqueles que roubam e aqueles que não se identificam, empurram a cadeira sem se identificar, mas são exceções. A maior parte das pessoas são carinhosas, são atentas, e eu acho que isso corresponde à realidade. Acho que se este livro pode contribuir para se conhecer um pouco daquilo que se passa no interior destas instituições, eu ficaria contente. Não o escrevi para isso, devo dizer. Este livro não tem um acento sociológico, nem eu procurei denunciar nada, não tem nada a ver com esse aspecto. Pelo contrário, é um livro sobre o ser, o ser habitado pelo desejo de viver. E depois o resto, digamos, é o invólucro. E eu, o invólucro, acho que a minha mãe teve sorte. Acho que encontrou pessoas carinhosas e estou convencida que a maior parte dos lares é assim. Frente de sala. Lídia Jorge estreou-se com a publicação de O Dia dos Prodígios, em 1980. Desde então tem escrito romances, contos, ensaios, crónicas e poesia. E agora, o que vem a seguir? Eu não sei, porque eu estava a escrever um livro quando esta situação, esta espécie de encomenda, entre aspas, surgiu, e passaram 2 anos e meio, daqui a pouco 3 anos, portanto, eu acho que não sei se volto àquela, estou sem saber ainda o que é que vai acontecer, mas eu tenho tantas histórias, sou uma pessoa de fabulação, portanto não haverá problema, sobretudo porque o mundo está tão desafiador, e a vida está tão complexa e está mudando de tal maneira, e as utopias que eu trazia neste momento estão praticamente desfeitas em terra. Uma pessoa da minha idade, nós vivemos, eu nasci depois da Segunda Guerra Mundial e eu tive, como as pessoas da minha geração, a ideia de que nunca mais iria acontecer. Portanto, os dias que passam são tão desafiadores que é como se nada do que se escreveu para trás tivesse atualidade. É como se tudo precisasse ser revisto. Não é? O mundo pede para ser revisitado e Lídia Jorge quer continuar a transformá-lo em literatura. É que uma escritora, escreve ela em Misericórdia, é apenas uma mulher que usa palavras para fazer amor com o universo inteiro. E isso lhe basta. Uma escritora ou um escritor é alguém que se encanta pelo universo, se encanta pelo mundo e não o aceita ao mesmo tempo. Quer transformá-lo. Quer que ele não seja só assim, quer que a vida das pessoas não seja finita, quer que o amor não seja imperfeito, não é? Quer que a justiça exista e chegue a todos, quer dar pão a toda a gente. Quer dizer, a literatura não é só linguagem. Eu sei que nós, sobretudo, temos de nos apurar na linguagem, mas ela não é só linguagem. A literatura é alguma coisa que acontece fora da circunstância literária, que acontece no mundo, a partir do mundo, não é? E eu acho que os escritores são pessoas que, em geral, não têm pressa de dizer aquilo que sentem. Nós somos seres de lentidão, não é? Mas procuramos ir ao âmago das coisas, aquilo que as pessoas não estão a ver ou que só pressentem, e a pessoa também só pressente, mas mostra o seu pressentimento.
Eu acho que é isso. Mr. Brown. Eu acredito que toda a vida é sagrada. Novembro é mês de muito cinema na cidade. No São Jorge, o festival Olhares do Mediterrâneo está de regresso com muitos filmes realizados por mulheres de origem mediterrânea ou que trabalham em países do Mediterrâneo. O Le Fest Lisbon and Sintra Film Festival chega ao Nimas e ao Tivoli com 11 filmes na competição oficial e muitas antestreias. Há também espaço para conversas, música, arte, dança e teatro. It's time to listen. 今日の映画私が私であるために Have to expect that there are going to be such explosions. O Alvalade Cineclube organiza um ciclo dedicado ao cinema americano da década de 70 do século passado. Oportunidade para rever Cassavetes, Scorsese ou Lumet, entre outros. You go to a psychiatrist, This don't you? might be an adventure. The likes of which are gonna rock this city. Até 28 de janeiro, na Galeria São Roque Tu, na Rua de São Bento, a exposição Anjos e Lobos, Diálogos da Humanidade reúne 72 obras, na sua maioria inéditas, que percorrem diferentes fases da carreira artística da pintora Graça Moraes, fortemente marcada pelo tema das injustiças sociais. Andei pela aldeia durante 2 anos. Aí começou a minha grande pintura. O Museu Nacional de História Natural e Ciência tem 2 novas exposições temporárias. Ar no Mar dá a conhecer as aves oceânicas fundamentais para o equilíbrio do ecossistema, mas raramente lembradas quando se fala de biodiversidade marinha. Já ADN Ambiental mostra como se consegue saber quais as espécies presentes num ambiente sem precisar de as capturar, ver ou ouvir. Para terminar, deixamos-lhe uma sugestão musical. Jacob Banks, estrela do soul e do R&B, está de regresso a Portugal para um concerto no Lisboa ao vivo, no dia 24 de novembro. Na bagagem traz o novo álbum, For My Friends. So say something, I'm giving up on you. And I'm sorry that I couldn't get you. A programação completa destes eventos e toda a cultura da cidade está disponível em agendalx.pt. Nós voltamos na próxima quinzena com mais cultura. Até lá! Este é um podcast da Agenda Cultural da Câmara Municipal de Lisboa que pode ouvir e subscrever nas várias plataformas digitais ou em agendalx.pt. A edição é de Ricardo Saleiro e a sonoplastia genéricos são da autoria de Fernando Figueiredo.